pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live do nosso Centro Espírita Irmã Terezinha. Vamos aguardar o pessoal ir chegando e aí a gente já começa a nossa live. Vão me falando aí se vocês estão me ouvindo bem, se tá tudo certinho com o som. E a gente vai aguardando o pessoal entrar na sala só uns 2 minutinhos e a gente já inicia. Boa noite. Eu não tô conseguindo ver direito quem tá aqui, mas boa noite para vocês que estão chegando. Nogueira, boa noite, Nogueira. Nogueira já tá por aqui. Tita, também tô vendo a Tita, bem-vinda Tita. Todos bem-vindos, nosso pessoal do centro. Só aguardar 2 minutinhos. Geraldo também apareceu. Tudo bem, Geraldo? Aí a gente vai aguardando vocês entrarem para a gente já iniciar a nossa live. Então, pessoal, hoje o nosso tema vai ser em relação, vamos falar um pouquinho hoje a respeito do Setembro Amarelo. Nós estamos no mês de setembro e vocês já perceberam que está todo mundo falando a respeito desse tema, de prevenção ao suicídio, que esse é o mês de prevenção ao suicídio, escolhido pela Organização Mundial de Saúde, Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos já iniciar, porque eu não sei mais quanto tempo que o Facebook está dando para de repente não acontecer de cortar a gente não ter terminado. Mas o nosso tema hoje é esse e nós vamos refletir um pouco qual que é como que o Espiritismo atua como ferramenta de prevenção ao suicídio. Então existem aí várias campanhas de prevenção ao suicídio, falando como que se deve abordar esse tema com quem está sofrendo, como que a gente deve agir, como que a gente pode ajudar uma pessoa que está pensando em cometer suicídio. E nós vamos falar isso também, mas dentro da doutrina espírita. Então, as questões, no Livro dos Espíritos, das questões 943 até a questão 957 vai tratar a respeito desse tema, que é o que nós vamos abordar hoje. Nós vamos falar em cima dessas questões, que Kardec trouxe. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos alguém no mundo interrompe a própria vida. Ou seja, é um número muito grande, E são cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão de suicídio no mundo. E é importante lembrar que 90% desses casos eles podem ser detectados porque estão associados a patologias de ordem mental que possibilitam o diagnóstico de tratamento. Então, esses casos de suicídio eles estão relacionados alguns 90% desses casos que estão relacionados a suicídio, existe a possibilidade de prevenção. Daí a importância da gente abordar esse tema sempre, não só em setembro, não só no mês de setembro, que foi o mês escolhido para se falar, mas sempre é importante a gente estar atento a essa questão do suicídio, porque tem sido, acontece em números alarmantes e esse ano já existe uma preocupação grande por conta da pandemia, Muitas pessoas desesperadas, muitas pessoas enfrentando dificuldades, E com potenciais de cometer suicídio. Então, por isso essa necessidade da gente falar sobre o assunto. Durante muito tempo se acreditou que falar sobre suicídio era uma espécie de incentivo para que se cometesse suicídio, quando na verdade isso é um grande equívoco,
porque quando a gente fala, é como aquela ideia, né? Principalmente aqui no interior, as pessoas têm medo de falar a palavra da doença câncer, como se falar fosse trazer algum prejuízo. E da mesma forma o suicídio, né? Então acreditava-se, a mídia não falava sobre suicídio. Quando alguém famoso morria por via de suicídio, era meio que omitido, né? Porque acreditava-se que se falasse incentivaria as pessoas a cometer. E isso até pensando também em alguns fatos, como por exemplo, quando houve aquele romance Romeu e Julieta, né, se percebeu um grande número de aumento dos suicídios na época. Então ficou aí essa falsa ideia de que falar sobre suicídio de certa forma, né, incentivaria ou daria a ideia de que as pessoas viessem a cometer, quando na verdade, quando a gente fala a respeito, a gente previne. Saiu uma pesquisa o ano passado que houve uma redução, né, significativa, muito pequena, mas significativa no número de suicídios cometidos. E isso se deu justamente a essa campanha, né, de incentivo à prevenção ao suicídio. E essa questão de olhar para o outro, né? É importante também que essa campanha também traz isso. Então, qual que é a nossa proposta aqui? Pensar como que o Espiritismo pode contribuir com tudo isso. Kardec faz uma sequência de perguntas. Kardec não fala só sobre suicídio no livro dos Espíritos, Kardec fala sobre suicídio também no livro Céu e Inferno, na Revista Espírita, e além de existirem outras obras espíritas que também tratam a respeito desse assunto. E é interessante, a gente vai ver aqui nessas questões que Kardec vai elencar, né, vai começar a perguntar para os espíritos a respeito de motivos que levam as pessoas a cometerem suicídio, se justificariam, né, se mesmo nessas condições é considerado suicídio. A gente vai ver isso mais para frente. E por que o Espiritismo ele é uma proposta, né? Ele é uma ferramenta importante nessa prevenção? Por vários motivos, mas entre eles porque o Espiritismo tem como uma de suas propostas combater o materialismo. E quando a gente fala em combater o materialismo, não está no sentido financeiro, ou no sentido, né, de gastos ou qualquer coisa assim, mas no sentido amplo, né, o combate ao materialismo vai trazer a visão da vida espiritual, né, da existência, da sobreexistência do espírito após a morte do corpo físico. Então, essa é a proposta, né? Então, quando a gente fala em combater o materialismo, é trazer, né, a luz da consciência das pessoas a vida espiritual, a vida após a morte, que existe, que nada começa com o nascimento, que a nossa vida não começa com o nascimento e finaliza com a morte do corpo físico, porque após a morte do corpo físico o espírito permanece vivo. Então, esse combate ao materialismo já ajuda como prevenção ao suicídio também. Outra coisa que o Espiritismo traz é a confiança no futuro. E essa confiança no futuro é uma confiança no futuro baseado, né, nos mostrando que nós somos responsáveis pelas nossas vidas. O Espiritismo responde questões importantes, né, mostrando que nós escolhemos as nossas provas nas maiorias das vezes e que estamos reencarnados, que estamos aqui na Terra com o objetivo de evoluir. Então, já que nós estamos aqui com o objetivo de evoluir, nós temos uma responsabilidade sobre as nossas vidas também. Então, por fim a essa vida é não aproveitar essa oportunidade que nós recebemos e agir de maneira irresponsável, né? Aí vocês podem tá pensando, então uma pessoa que eu vou falar para uma pessoa que quer cometer suicídio que ela não pode fazer isso porque ela é irresponsável. Não é bem isso, a gente vai falar mais um pouquinho dentro de cada contexto. Então essa esperança no futuro, ele traz uma proposta de mostrar para o indivíduo
que ele precisa aproveitar essa oportunidade da vida, né? Não desfazendo ela, tirando a própria vida diante de situações difíceis. E outra proposta que o Espiritismo traz é o sentido da vida, respondendo aquelas questões existenciais, né, tão famosas: quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Então o Espiritismo vai contribuir com isso. E aí Kardec pergunta para os espíritos, né, na questão 957, os espíritos vão dizer a Kardec o seguinte, que existe uma coisa que é comum a todos que cometem suicídio, que é o desapontamento. Por que esse desapontamento? Porque geralmente porque quem tira a própria vida querendo aliviar a dor, acabar com o sofrimento. E aí o desapontamento, porque descobre quando comete esse ato infeliz que a vida continua mesmo após a morte do corpo físico e que aquele sofrimento não vai ser aplacado com o término da vida. Muito pelo contrário, esse ato vai somar ao sofrimento que já existia e daí a sensação de desapontamento. Então, é importante que a gente, diante, né, de situações dolorosas das pessoas, que a gente aprenda também a ouvir com solidariedade, a não minimizar a dor das pessoas, porque as pessoas sofrem. E as pessoas sofrem de maneiras diferentes, né? Cada um reage de um jeito a uma mesma situação, de diferentes jeitos a uma mesma situação. Então, às vezes, a pessoa chega falando que quer cometer suicídio porque, por exemplo, terminou um relacionamento. E aquilo para você pode parecer um absurdo, porque ela pode ter outros relacionamentos. E aí você fala para a pessoa, mas isso é uma bobagem. Não fale isso nunca, para ninguém, independente de qual seja a situação que a pessoa diga que quer cometer suicídio. Porque pode ser uma bobagem aos seus olhos, né? De repente você, se passasse pela mesma situação, saberia agir de uma maneira melhor. Porém, a pessoa que está passando por esse sofrimento sente aquilo como se fosse o fim da vida para ela, como se aquilo para ela fosse algo horrível, algo terrível. Então a gente precisa aprender a não minimizar a dor do outro. Outra coisa que também não funciona, né, quando alguém está desesperado, está triste, é a gente falar tenha fé, ou então acredite em Deus, ou qualquer coisa parecida. Isso não vai fazer efeito, né, para a pessoa que está ali sofrendo. Infelizmente não faz efeito. Ou então não fique triste, ou não sofra. Qualquer coisa dessas que nós venhamos falar não vai ter um efeito, né, um efeito de salvar a vida daquela pessoa, porque ela não consegue trabalhar, já não depende dela, né, ela não consegue reagir. Então é importante que a gente tome cuidado também com o que vai dizer para as pessoas. Então aqui na questão 957, Kardec faz a seguinte pergunta: quais em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Que é o que a gente já falou, que é o desapontamento. Aí Kardec faz um comentário nessa questão, que é o seguinte: ao espiritismo estava reservado demonstrar pelo exemplo dos que sucumbiram que o suicídio não é uma falta somente por construir infração à lei moral, consideração de pouco peso para certos indivíduos, mas também um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica, antes o contrário é que se dá. Como nolo ensinaram, não a teoria, porém os fatos que ele nos põe sob as vistas. Então o que Kardec está dizendo aqui? Ele está dizendo que, diferente das propostas religiosas que geralmente trazem como justificativa para não cometer o suicídio a questão de céu, a questão de inferno ou outras questões parecidas, né? Quem está querendo cometer o suicídio, na maioria das vezes não leva em consideração essas coisas. Ele quer pôr fim a um sofrimento e pouco importa o que vai acontecer depois, já que para ele aquele é o maior sofrimento.
né, que ele está sentindo, e ele considera que nada pode fazê-lo sofrer mais. Então Kardec vem trazendo, né, que este ato seria um ato estúpido. Por que estúpido? Porque ele não vai pôr fim a esse sofrimento. Então, motivos, né? Geralmente motivos pelos quais as pessoas cometem suicídio. É interessante que Kardec, nessas questões, ele vai fazendo perguntas aos espíritos, perguntando: o indivíduo pode cometer suicídio? Apresenta um motivo, e os espíritos respondem, e ele vai apresentando vários outros na expectativa de que algum dos atos, né, que ele apresente como motivo tenha a permissão dos espíritos para que seja cometido o suicídio. Então, a maneira como Kardec questiona é muito importante, porque dentro dessas questões, desses motivos, ele vai passar por muitas coisas que são motivos que fazem as pessoas cometer suicídio. Na questão 944, né, traz a questão da loucura, que hoje a gente chama, né, na época colocado aqui no livro como loucura, hoje a gente chama de transtornos mentais, né, que são, hoje já se tem muitas ferramentas, né, para se tratar transtornos mentais e o indivíduo viver uma vida praticamente normal, né, se fizer o uso correto das medicações, se cuidar da maneira que deve, então o indivíduo consegue viver uma vida normal. E aí nessa questão 944, Kardec vai dizer o seguinte: tem o homem o direito de dispor da vida? E os espíritos respondem: não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Então o homem não tem direito de tirar a própria vida. A vida quem dá é Deus, e apenas Deus tem esse direito de tirar. E aí aqui na parte, ainda dentro dessa questão, Kardec traz o outro questionamento, que não é sempre voluntário o suicídio? E os espíritos respondem: o louco que se mata não sabe o que faz. E aí a gente vai falar um pouquinho disso agora, porque assim, a pessoa, em relação ao suicídio, né, existem situações atenuantes, situações agravantes, porém o ato do suicídio é o ato de suicídio que vai sempre trazer consequências infelizes, né? A principal delas a gente já discutiu, que é o desapontamento, porque de fato a morte não existe. E aí a gente tem um dado que é que de cada 10 casos de autoextermínio, 9 casos podem ser evitados. E lembram que a gente falou no começo que 90%, né, dos casos de suicídio por transtorno, 90% dos casos de transtornos mentais, né, que levam as pessoas a cometer suicídios, tem tratamento. Então, assim, hoje, como a medicina já avançou muito, a gente consegue prevenir suicídio de pessoas com potenciais, né, com doenças mentais, porque existe um tratamento, existe toda uma prevenção que pode ser feita. Então, assim, ainda que em situação de transtorno mental, né, não se deve cometer suicídio, e principalmente existe como a gente prevenir através do uso de medicações, né, através de não deixar o sujeito, né, que é um potencial suicida, que tem transtornos mentais sozinhos. Então tem vários cuidados que podem ser tomados para evitar que esse indivíduo cometa suicídio. E aí na questão 945, Kardec vai fazer mais um questionamento, né? E ele apresenta como motivo nessa questão o desgosto da vida. Então o indivíduo está sem querer viver, né? É um dos motivos que leva também muita gente a cometer suicídio, o desgosto pela vida. E aí ele pergunta o seguinte: que se deve pensar do indivíduo que tem como causa o desgosto da vida? Ou seja, aquele que decide cometer suicídio porque não vê mais sentido na vida. E aí os espíritos respondem. Olha que interessante essa resposta. Insensatos, porque não trabalhavam.
Olha o tempo do verbo, né? Porque não trabalhavam. Então, o que a gente pode pensar aqui, né? Existe uma causa. Aqui, nessa resposta, né? Está sendo ignorado o sofrimento do indivíduo? Não está sendo ignorado o sofrimento do indivíduo. O indivíduo, pela resposta aqui, está sofrendo mesmo, né? Os espíritos consideram isso, porém eles respondem, por que não trabalhavam? E aí esse trabalhavam, a gente pode entender num sentido muito amplo, no sentido de ocupação, né? No sentido de um trabalho, porque a gente sabe que a reencarnação é uma oportunidade de reparar erros cometidos no passado, uma oportunidade de viver a vida de uma maneira diferente, reconstruindo e ressignificando, né? É uma oportunidade que a gente recebe, que a gente pede, implora para vir para consertar erros anteriores. E na maioria das vezes nós temos as condições de escolher as nossas provas. Então, assim, a Terra é um planeta de provas e expiações. A gente não veio para cá para viver feliz e contente sempre, né? Mas o que se faz necessário? A gente trabalhar essas dificuldades, né? E esse trabalhar essas dificuldades, para cada um, vai requerer uma necessidade diferente. Então, por exemplo, se a pessoa tem um fardo muito pesado, ela precisa, desde já, não ignorar que existe esse fardo, mas olhar para ele e procurar trabalhar nele. E aí, o yoga tem um conceito que é interessante falar sobre ele aqui nesse momento, que é o conceito de Dharma. Dharma é aquilo que sustenta algo, né? Aqui eu vou falar assim de uma maneira bem simples para que vocês consigam entender. Aquilo que sustenta algo, ou seja, o objetivo de nós sermos aquilo que somos, não aquilo, né? É uma espécie de propósito da vida, né? Quando a gente vai procurar Dharma num sentido mais amplo, é o propósito da vida. Mas, por exemplo, essa noção de Dharma, ela traz a ideia da gente ser, de fato, de maneira bem feita, aquilo que nós fomos destinados a ser. Então, por exemplo, existe um conjunto, né, de pré-requisitos ou existe um conjunto de deveres, né, já pré-estabelecidos para o sujeito, para o Dharma. Então, por exemplo, um professor, alguém que tem como propósito, como Dharma, ser professor, né, que é professor. Já existe uma série de conceitos que um professor deve fazer para cumprir, né, com o Dharma dele de ser professor, com este propósito dele. Então, ele precisa preparar sua aula, ele precisa estudar, tá sempre estudando, e enfim. A gente já tem um propósito, né, que a gente já vem para a vida sabendo que é o propósito de nos melhorarmos, né, que é o propósito de apresentar, né, de aproveitar a nossa reencarnação para melhorar, para fazer algo melhor. E esse conceito vai ajudar a gente a trazer sentido para a nossa vida, porque tudo e todos os papéis, todo o conjunto de dharmas, né, que a gente nasce para desempenhar, ele precisa ser desempenhado de maneira consciente, de maneira bem feita. Então, só o fato de nós estarmos reencarnados já é algo que precisa dar sentido. Então, por exemplo, nós desempenhamos vários dharmas no decorrer da nossa vida, né? O dharma de sermos filhos, então precisamos ser bons filhos, né? Desempenhamos o dharma de ser pai ou mãe, né? Então, o que se entende por um bom pai? Né? Já tem todo um conjunto de situações estabelecidas para que alguém seja um bom pai, para que alguém seja uma boa mãe, para que alguém seja um bom filho. Então, dentro da nossa vida, se a gente olhar com esse olhar, se a gente olhar de maneira profunda, a gente vai entender que a gente não pode reclamar da falta de sentido, porque a gente tem muitos papéis para desempenhar que vão trazer sentido à nossa vida.
E aí, para complementar essa ideia, na questão 943, né, o Kardec vai fazer uma pergunta e os espíritos vão apresentar o trabalho como sentido para a vida, por exemplo. Então vamos lá. De onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Né? Ele está falando aqui, esse desgosto pela vida nada mais é do que a falta de sentido. E aí ele pergunta de onde vem isso? E olha o que os espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. E aí continua: para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se ecoa mais rapidamente. Então, quando a gente traz o trabalho como sentido, né, como ferramenta para dar sentido à vida, a nossa vida se torna mais leve. E aí, mas assim, eu não gosto do meu trabalho, né? Eu não gosto do meu trabalho. Você pode, se você tiver a opção de mudar de trabalho, ótimo, você vai mudar de trabalho. Mas procurar encontrar sentido naquilo que você faz, né? Procurar encontrar sentido naquele papel que você foi colocado na vida para desempenhar. É um grande motivo para deixar a vida mais leve, por exemplo. Ele lhe sustenta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então, tanto essa falta, né, tanto essa ociosidade como essa falta de fé, ou então essa saciedade, de repente o indivíduo já tem tudo, né, e esse ter tudo também traz uma falta de sentido. E aí, como se trabalhar com essa falta de sentido por ter tudo, né? Às vezes o indivíduo tem tudo, mas para ele não consegue olhar para aquele tudo que ele tem com sentido. Então, os espíritos trazem aí essa resposta bem legal, né, para esse questionamento. E aí, outro motivo que leva as pessoas a quererem interromper a vida aqui, segundo o Livro dos Espíritos, são as misérias e as decepções. E na questão 946, Kardec vai perguntar: e do suicídio, cujo fim é fugir aquele que comete as misérias e as decepções deste mundo? Então vocês percebem que para cada questionamento, Kardec vai trazendo, mas e por isso, e por aquilo? Se pode cometer suicídio, os espíritos vão sempre dando as respostas. E aí, e do suicídio cujo fim é fugir aquele que comete as misérias e as decepções do mundo? E os espíritos respondem o seguinte: as tribulações da vida são provas ou expiações. Então a gente já sabe disso, que a gente reencarna com um fim, né, ou de sermos provados ou de expiarmos as nossas faltas. Felizes os que suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação do que na sua impiedade chamam acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna para me servir de linguagem deles. Podem, com efeito, favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde, cruelmente, a vacuidade dessas palavras. Então, as decepções desse mundo são coisas que nós vamos passar, né? Querendo ou não, é um mundo de provas e expiações. A gente não nasceu, a gente não está aqui para tirar férias. Então, nós vamos passar por essas dificuldades. E nós precisamos passar por essas dificuldades procurando vencê-las e não tentar interromper. Porque quando se tenta interromper, é pior, né? Aí tem a parte A aqui da questão. Os que hajam conduzido, ou seja, aqui traz a questão de pessoas que de repente contribuem para esse sofrer, né? Para essas decepções. Essas pessoas que contribuem para o sofrer, para as decepções, também terão, né, que responder por isso.
E aí outra questão que ele traz, né? Um motivo de suicídio por desespero pelas necessidades. Isso vai estar na questão 947. Aí ele pergunta, e agora vamos lá, né? Pode ser considerado suicida aquele que há braços com a maior penúria, ou seja, aquele que está sofrendo tristemente, se deixa morrer de fome, né? Pessoa que está sofrendo fome. Essa pessoa, e daí? Essa pode cometer suicídio? E os espíritos respondem, ai dele, sobretudo se o desespero nasce do orgulho. Então, às vezes, parece, né, para quem está de fora, para quem vê, que aquele indivíduo, que aquele sujeito nada mais tinha a fazer, a não ser tirar a própria vida, porque ele está sofrendo tanto, né, que o sofrimento é tão grande, que se ele tirar a própria vida parece até justo, né, porque ele está sofrendo. E aí os espíritos respondem dessa forma, ai dele, sobretudo, se o seu desespero nasce do orgulho. E quando é que um desespero nasce do orgulho? Às vezes o indivíduo traz aquela ideia, né, de que ele jamais pode fracassar, de que ele tem que mostrar para o mundo que ele é alguém forte, alguém que consegue suprir todas as necessidades, ou alguém que quer dar conta de tudo sozinho. E aí isso é orgulho, isso tem uma raiz de orgulho. E os espíritos continuam respondendo, quero dizer, se for quais homens em quem o orgulho anula os recursos da inteligência, ou seja, o indivíduo é tão orgulhoso que não consegue pensar mais em nada a não ser naquela vergonha que ele está passando, né? Naquele desespero, naquela necessidade que ele está passando. Que corariam de dever a existência ao trabalho das suas mãos e que preferem morrer de fome a renunciar ao que chamam sua posição social. Então, o indivíduo tem determinado status e aí sofre, né, e acaba perdendo tudo, vindo a passar fome. Então, existe para ele, né, ele precisa aprender a trabalhar ou seja, ele precisa trabalhar com isso e não pensar em pôr fim na própria vida. Então, aqui não haverá 1000 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em afrontar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que só tem boa vontade para com aqueles a quem nada falta, e que vos faltam em costas, assim precisais dele. Ou seja, né, o indivíduo que se preocupa mais com aquilo que a sociedade diz, mais com aquilo que a sociedade fala, do que com aquilo que ele precisa fazer para sair daquela situação. E aí ele tem, né, pela via do suicídio, uma espécie de solução ou de fuga. Sacrificar a vida à consideração deste mundo é estultícia, ou seja, é loucura. Portanto, ele a isso nem um apreço dá. Aí o próximo motivo aqui apresentado é a vergonha. A vergonha faz o indivíduo sofrer, né? A vergonha, a gente sabe que a vergonha é uma causa de grande sofrimento. E suportar a vergonha não é fácil, né? E aí Kardec pergunta, e nesse caso de vergonha, né? Pode-se cometer suicídio? Fazendo aqui a questão 948. É tão reprovável como que tem por causa o desespero o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má, ou seja, o indivíduo cometeu uma ação terrível que levou ele à vergonha. Nesse caso, ele pode cometer suicídio? É essa a pergunta de Kardec. E aí os espíritos vão responder. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se a de sofrer as consequências. Dura, né, a resposta. Então, se o indivíduo teve a coragem de praticar o mal, ele também precisa ter a coragem para suportar as consequências, né, desse ato. E suportar essas consequências vai trazer a esse espírito mérito. Se ele colocar fim na própria vida dele, ele deixa, né, ele perde a oportunidade de evoluir em todos os aspectos que ele veio para evoluir, e ele ainda atrasa mais o seu progresso cometendo esse ato.
E aí os espíritos continuam aqui. O suicídio não apaga a falta, né? Ele coloca. Em vez de uma, haverá duas, ou seja, né? Que é isso que a gente acabou de falar, né? A falta de terminar, né? De interromper ali o progresso dele, aquilo que ele veio para desempenhar, e ainda agravando mais, cometendo a falta de tirar a própria vida, que não é dele, que é o empréstimo de Deus. Então, Deus que julga pode, conforme a causa, abrandar os rigores de sua justiça. Então, vejam, né, que também o motivo da vergonha não é um motivo para se cometer suicídio. Na questão 949, ele vai trazer o seguinte: será desculpável o suicídio? Aí aqui a questão é a vergonha sobre a família, né? Então já é uma vergonha que não diz respeito só ao indivíduo. E aí Kardec, nesse caso, em que a vergonha também vai interferir na família, o indivíduo pode cometer suicídio? Vejam que ele vai, né, por todos os lados ali querendo saber. E aí, será desculpável o suicídio quando tenha por fim obstar a que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família? Aí os espíritos respondem: a intenção lhe atenua a falta. Lembra que a gente falou, né, que nenhuma situação de suicídio, não existe uma regra geral, né, de julgamento, mas Deus ele olha, né, ele olha para um indivíduo e aí tem a questão dos atenuantes e a questão dos agravantes. E aí ele coloca: a intenção lhe atenua a falta, ou seja, a intenção até parece boa, né? Entretanto, nem por isso deixa de haver falta. Então, existe uma falta também para quem comete suicídio dentro dessas condições, né? Demais, eliminai da vossa sociedade os abusos e os preconceitos e deixará de haver esse suicídio. Olha que resposta atual, né? Olha o que eles colocam aqui, olha o que os espíritos colocam. Eliminai da vossa sociedade os abusos e os preconceitos. Muitas vezes essa vergonha vem de preconceitos, né? Vem de abusos, vem de questões tidas na sociedade como motivos preconceituosos. E aí os espíritos falam: eliminai da vossa sociedade os abusos e os preconceitos e deixará de haver esse tipo de suicídio. E aí Kardec tem um comentário aqui dentro dessa questão que é o seguinte: aquele que tira de si a vida para fugir à vergonha de uma ação má, prova que dá mais apreço à estima dos homens do que a de Deus, visto que volta para a sua vida espiritual carregado de suas iniquidades, tendo-se privado dos meios de repará-los durante a vida corpórea. Deus, geralmente, é menos inexorável do que os homens, perdoa aos que sinceramente se arrepende e atende à reparação. O suicídio nada recupera. Então, é muito mais louvável, né? O indivíduo consegue passar pela vida de uma maneira exitosa, suportando também essa vergonha. Tirar a vida por uma vergonha significa que se está dando mais crédito ao que os outros pensam, né? Do que acreditando que você pode fazer diferente. Então Deus ajuda aqueles que se empenham em mudar. A oportunidade da vida foi para isso, né? Então, diante da vergonha, diante do julgamento dos outros, tirar a própria vida é um ato insano também. Vale muito mais a pena suportar. Então, quando a gente traz essa visão, não é aquele vazio, não é aquele tenha fé vazio, né? Aquela, não, meu irmão, não faça isso, tenha fé. Não é essa a proposta. Aqui se apresentam porquês, né? Leis de causa e efeito. Então, assim, se hoje a vida tá uma porcaria, é porque foi contribuído para que ela se tornasse essa porcaria que está. E aí, diante dessa porcaria, se a gente tira a própria vida, a gente vai
deixar de consertar essa porcaria e ainda somar, né, mais um débito pra gente. Então, assim, quando o Espiritismo vem com essa proposta de tenha fé na vida futura, é isso que ele vem apresentando, né? A lei de causa e efeito, né? Se você está sofrendo hoje, você tem responsabilidade nesse sofrimento. Então, vale suportar esse sofrimento com êxito, passar por ele, né? E não interrompê-lo, porque interrompendo você vai somar mais sofrimento ainda para esse sofrimento que já existe e ter a decepção de que não adiantou nada, porque afinal de contas a morte não existe. O que morre é o corpo físico, o sofrimento não se dilui, né, depois que o corpo físico morre, e o indivíduo vai adquirir ainda mais sofrimento por ter cometido esse ato. E aí a questão 950 traz um outro motivo, né, para aqui em relação a se cometer suicídio. E o motivo aqui que ele coloca, que Kardec coloca, é a esperança numa vida melhor. Então, isso é interessante, porque existem pessoas, né, que imaginam assim, dessa forma, principalmente, e aí, gente, é interessante que foi feita uma pesquisa de um psicólogo, se eu não me engano, que entre as pessoas com tendências espiritualistas existe mais número de suicídio do que entre, por exemplo, religiosos católicos e protestantes. Porque, veja só, o católico e o protestante, ele acredita que existe o céu e o inferno. Então, nesse sentido, ele vai fazer o possível, né, para que ele viva bem nessa existência, porque existe essa e depois disso eu vou me encontrar com Deus. E ele também acredita que se cometer suicídio vai para o inferno. Então, não se comete. Agora, as pessoas que têm uma certa crença, né, em uma esperança de vida melhor, essas têm mais tendência a cometer suicídio, porque acreditam que essa vida é ruim e aí que a outra vida é melhor, então cometendo suicídio vai se viver melhor. E aí Kardec faz esse questionamento aqui. Que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? E os espíritos respondem: outra loucura. Que faça o bem mais cedo, estará de lá chegar. Pois matando-se, retarda a sua entrada no mundo melhor e terá que pedir-lhe seja permitido voltar, para concluir a vida, aqui pôs termo, sob o influxo da ideia falsa, uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. Então, a esperança de uma vida melhor, tirar a vida pela esperança de ter uma vida melhor é outra loucura. Porque além de estar perdendo essa, que já não está tão boa, né, você ainda, além de evoluir nessa, você ainda atrasa o seu progresso muito por tirar a própria vida. Então, não é também uma solução. Coloca aqui os espíritos. E aí, Kardec vai perguntar aqui na questão 952, né? Que aí seria como motivo de suicídio, ele apresenta como motivo de suicídio vítima de abuso das paixões, que traduzindo, né, nada mais é do que vítima de vícios, né? Que inclusive dentro dessa estatística de casos de suicídio, entre transtornos mentais e pessoas que fazem uso de substâncias, estão com maior índice, né, das que cometem suicídio. E aí Kardec pergunta na questão 952: comete suicídio o homem que parece vítima das paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém a que já não podia resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas, ou seja, se tornou já vício, né? A pessoa já não responde por si, nesse caso.
de vícios, onde a pessoa já não responde por si, pode-se cometer suicídio? O que se diz disso? E aí os espíritos respondem: é um suicídio moral. Não percebeis que nesse caso o homem é duplamente culpado? Há nele então falta de coragem e bestialidade, acredidas do esquecimento de Deus, acrescidas do esquecimento de Deus. Ou seja, o indivíduo que isso comete é o duplamente culpado, né? Porque existe nele a falta de coragem, né? A bestialidade e ainda o esquecimento de Deus. Então, será mais ou menos culpado do que o que tira a si mesmo a vida por desespero. E aí os espíritos respondem: é mais culpado, porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há mais vezes uma espécie de desvairamento, que alguma coisa tem de loucura. O outro será mais punido por isso, que as penas são proporcionadas sempre à consciência que o culpado tem das faltas que comete. Então também não é uma solução. Outro motivo, abreviar o sofrimento, né? Aí a gente tem aqui a questão 953. Quando uma pessoa vê diante de si o fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente a sua morte? Isso nos faz lembrar de eutanásia, né? Então, a questão da eutanásia, por exemplo, cabe aqui nessa reflexão. E aí os espíritos respondem o seguinte: é sempre culpado aquele que não aguarda o tempo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado? De que um socorro inesperado não venha no último momento? A gente não sabe, né? Na verdade, a gente não sabe. Vai que, de repente, né, acontece que na última hora, né, se entenda. Quantos casos não já aconteceram, né? Não é uma coisa muito comum, mas às vezes acontece de pessoas em estados terminais viverem aí por muitos anos. Então, não somos donos da vida para decidir a hora, né, de tirar essa vida, de interromper essa vida, por maior que seja o sofrimento. Às vezes aquele sofrimento que o indivíduo está passando é a expiação que ele precisa, né, para conseguir evoluir nessa existência, né? Na maioria das vezes é isso. Então, como que a gente vai aplacar esse sofrimento, tirando a vida do indivíduo, né? Através do sofrimento, nesse mundo de provas e expiações, que a gente evolui, infelizmente, né? É claro que existem outras situações, mas assim, o sofrimento, geralmente, via de regra, ele traz, ele tem sentido para estar acontecendo. Então, se ele está acontecendo, se o indivíduo está passando por isso, é porque de alguma forma ele precisa passar. Não cabe a nós querer aplacar esse sofrimento. E aí aqui ele tem outra parte. Concebe-se que, nas circunstâncias ordinárias, o suicídio seja condenável, mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável e em que a vida só é encurtada alguns instantes. Ele insiste, mas eu estou falando aqui de alguns instantes, né? Aí ele faz essa pergunta, e aí os espíritos respondem: é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Então, ainda assim, é suicídio. Ainda assim, não se deve fazer, por esses motivos que a gente já falou. O indivíduo precisa, né, desse momento que ele está vivendo. Nós não somos os donos da vida, a gente não pode querer fazer mais do que Deus, né? Querer se comportar como se fôssemos melhores que Deus. Existe uma causa para esse sofrimento. E aí, quais nesse caso as consequências de tal ato? Uma expiação, proporcionada como sempre à gravidade da falta, de acordo com as circunstâncias. E aí, outro motivo aqui colocado, eu acho que a gente já está quase no finalzinho,
Outro motivo aqui colocado é o reencontro de entes queridos. Então, 956, alcançam o fim, o objetivado, aqueles que, não podendo conformar-se com a perda de pessoas que lhes eram caras, se matam na esperança de ir juntar-se a elas. Então, o que Kardec está perguntando aqui? Aquelas pessoas que não conseguem suportar, que não conseguem conviver com a dor de ter perdido um ente querido e por esse motivo cometem suicídio, né? Elas alcançam esse objetivo, elas alcançam esse fim, e os espíritos respondem: muito diverso do que esperam é o resultado que colhem, ou seja, não atingem o objetivo. Em vez de se reunirem ao que era objeto de suas afeições, dele se afastam por longo tempo, pois não é possível que Deus recompense um ato de covardia e insulto que lhe fazem com o duvidarem da sua providência. Ou seja, esperando o fim natural da vida, certamente vão se encontrar, porém se faz isso, né, distancia-se às vezes por séculos esse reencontro tão esperado. Então, que Deus recompense um ato de covardia é que pagarão esse instante de loucura com aflições maiores do que as que pensavam abreviar, e não terão para compensá-las a satisfação que esperavam. Então vejam, né? Não atinge o objetivo. Aqui Kardec perguntou se pessoas que fazem isso se atingem o objetivo que estão esperando. E os espíritos respondem mais uma vez que não atingem o objetivo, muito pelo contrário, retardam esse encontro, né? E trazem para si um sofrimento absurdo. Então, essas questões nos ajudam a perceber o quanta ferramenta o Espiritismo tem, né, como prevenção ao suicídio. Então, é importante que a gente olhe para essas questões e traga dessas questões essas lições tão valiosas. Então, assim, essas questões, cada uma delas, nenhuma ignora o sofrimento do indivíduo em nenhuma dessas situações. Todas as situações são consideradas, porém existe uma explicação plausível, uma explicação, né, baseada nessa ideia de combate ao materialismo, que é a sobreexistência do espírito, né, a imortalidade da alma. Não é com a morte física que o sofrimento acaba, né? Não é com a morte do corpo físico que nós deixamos de existir. Nós sobrevivemos a tudo isso, e viver é uma oportunidade de reparar erros, de reconstruir histórias, né? De viver de uma maneira diferente, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, é da vida que nós precisamos, né? É viver que nós precisamos para suportar essas dores, para colocar fim em toda essa soma, né, de decepções, em toda essa soma de consequências que nós adquirimos de maneira direta, que nós adquirimos de maneira indireta para as nossas vidas. E aí, aproveitando aqui que eu falei de direto e indireto, não foi dentro desse contexto, mas já lembrando de falar também um pouquinho sobre suicídio indireto. E o que é o suicídio indireto, senão a busca, né, às vezes, de alguns vícios, de alguns costumes que abreviam a vida de maneira indireta, né, ou então às vezes até inconsciente. Às vezes o indivíduo não percebe que ele está bebendo demasiadamente e isso está causando uma morte antecipada, né? O indivíduo abusando de álcool, abusando do uso de drogas, às vezes abusando, né, da velocidade no trânsito, então ultrapassando limites, né? O indivíduo que faz isso, ele está cometendo também um suicídio indireto. André Luiz, para quem já leu, né, a obra, ele chega no mundo espiritual sendo chamado de suicida sem entender. Por quê, né? Porque ele diz, eu não cometi suicídio. E aí depois ele vai entender que os hábitos de vida dele, né,
abreviaram a vida dele. Daí por isso a questão do suicídio indireto. Então é importante a gente observar também as nossas atitudes, os nossos costumes, os nossos hábitos, para ver se eles estão favorecendo a nossa vida ou se eles estão abreviando a nossa vida. Eu acho que o nosso tempo já está acabando, eu coloquei aqui para cronometrar. Então eu quero agradecer a vocês que estiveram presentes nessa live. A gente ainda tem alguns minutinhos. Agradecer a paciência, agradecer a atenção de cada um de vocês que aqui estão presentes, né, que estiveram presentes. E até acho que a gente ainda tem um tempinho. Se alguém quiser fazer uma colocação, quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, se de repente eu conseguir responder, se eu não conseguir também não tem problema. Mas se alguém quiser fazer alguma colocação, por favor, fique à vontade, que a gente tenta aqui juntos debater mais um pouquinho. Então, o chat está aqui aberto, eu estou vendo, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma colocação já. Fiquem à vontade aí para fazer as colocações de vocês, que eu estou aqui aguardando, que a gente ainda tem algum tempinho. Não sei quanto, mas tem. A Marisa coloca aqui, julgar jamais. Exatamente, Marisa, jamais a gente deve julgar. Porque a gente não sabe o que o outro está passando, né? A gente não sabe o que aquilo está causando, o que aquela dor está trazendo para ele. Às vezes, aos nossos olhos, aquilo não existe necessidade de um sofrimento dessa forma para essa questão. Mas só quem passa que sabe. Cada indivíduo vai reagir de uma forma a uma determinada dor. A Marília coloca aqui, uma pessoa que nega a fazer um procedimento ou manobra para tentar salvar a vida, seria considerado um suicida? Eu acredito que sim, Marília, porque se essa pessoa sabe, né, que aquilo, que esse procedimento, que é desse procedimento que a vida dela depende e ela se recusa a fazer, ela está sim cometendo um ato suicida. Claro que é levado em consideração, né, todos os atenuantes, né, todos os agravantes, o que é atenuante, o que é agravante para essa situação, mas se deve trazer essa consciência sim para a pessoa, que ela pode estar tendo um comportamento suicida. Com relação à eutanásia animal, que teoricamente é permitida por lei, há alguma colocação espiritual com relação a isso? Aline, eu já li um pouco a respeito, né, dessa questão, e assim, alguns autores defendem que não se deve fazer, né, porque o animal, embora ele não tenha consciência como nós temos, embora ele não seja racional como nós, mas ele também está aqui para evoluir, né? E quem responde, né? O nosso comportamento tem interferência na evolução desses animais. Então, assim, a maneira como nós nos comportamos vai ajudar esse animal na evolução dele. Então, alguns autores defendem que não se deve fazer, né? Porque aquele sofrimento, o animal também está, né, vivendo em um mundo de provas e expiações. Então, ele precisa, não que ele tenha cometido algo que tivesse levado ele àquele sofrimento, mas ele precisa desse sofrimento para evoluir também. É o que alguns autores dizem. E aí existem também posicionamentos diferentes em que se deve fazer, porque o animal não tem consciência e porque ele não é responsável. Eu gosto mais da teoria de que não se deve fazer, embora sim, a gente tenha aqui um trabalho com animais e é muito triste ver esse sofrimento dos animais, né? Então, é isso, né? Eu acho muito triste, mas segundo alguns autores não se deve fazer.
Alguém mais? Bom, a gente já tá chegando mesmo agora ao final, daqui a pouquinho aí o Facebook deve me derrubar. Então, mais uma vez, pessoal, muito obrigada, né, por estarem aqui, muito obrigada pela participação de vocês. Tenham todos uma boa noite e até a nossa próxima live aqui no próximo sábado. Fiquem todos com Deus, tenham uma excelente noite. Tchau, tchau.